Seja bem-vindo a mais um programa Amor Sem Limites. Primeiramente, olha, muitíssimo obrigado por sua audiência, pelo carinho, pelos telefonemas e pelos e-mails. É muito confortável saber que do outro lado da telinha tem grandes amigos dando essa grande audiência ao programa. E o programa de hoje é de muita informação, porque é um programa especial que nós estamos fazendo aqui com o NUCRIA, Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente. E quem está aqui conosco hoje é a doutora Margarete Alferes Mota, que é a delegada titular do NUCRIA, que vai nos falar sobre a questão dos maus tratos, as questões especiais de como a gente deve fazer quando a gente fica sabendo que alguém está maltratando uma criança, que alguém está abusando sexualmente. Então, tudo sobre esse assunto nós vamos saber nesse domingo com a doutora Margarete Alferes Mota. Eu chamo sua atenção, fica comigo, em 1 minuto nós voltamos. Você lembra a primeira vez que você fez compra no Condor? Nossa, eu era muito pequena. Mas eu nunca vou esquecer. Ana! Foi a primeira vez que eu comprei com meu dinheiro. Sobre o troco. Eu cresci sabendo como é bom pagar menos. É, e não foi só você que cresceu, não. O Condor também, ó. No final da compra, o Condor é sempre mais barato. A sua participação no programa Amor Sem Limites hoje é muito importante, tá? Você preste atenção porque realmente é um programa muito especial de hoje. Nós vamos conversar aqui com a doutora Margarete Alferes Mota, que é a delegada titular do NUCRIA. O que é o NUCRIA? O Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente. Já peço ao Maurício, por gentileza, Maurício, coloca o telefone do NUCRIA no ar. Coloca aí, 3342-5930. 3342-5930. Bom, vamos começar então com a doutora. Primeiro vamos saber como é que as questões aí, o que é o NUCRIA. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia. Olha, primeiramente, muito obrigado por a senhora aceitar o convite e nos passar as informações. A senhora já me deu alguma informação do que é o NUCRIA, mas eu gostaria de passar essas informações através da senhora aos nossos queridos telespectadores. Então, a primeira pergunta que todo mundo deve saber, um nome difícil até de falar, diferente, NUCRIA, Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente. O que vem a ser o NUCRIA? Na verdade, é um prazer podermos estar aqui nessa manhã e poder prestar esclarecimento, né, do trabalho da nossa unidade, certo, que é bastante importante na Polícia Civil. Na verdade, o NUCRIA foi um núcleo criado justamente para tratar dos casos de crianças e adolescentes vítimas de crime e especificamente vítimas de crimes ligados aos maus tratos, certo, e à violência sexual com relação à criança e adolescente. Tá, então, de que idade a que idade o NUCRIA trata? De quantos anos a quantos anos? Do nascimento? Do nascimento até os 18 anos de idade. Até os 18 anos. Até os 18 anos de idade. Nós trabalhamos com a criança, né, que seria até os 12 anos de idade, legalmente, e o adolescente dos 12 aos 18 anos. Tá, então aquele cidadão, aquela cidadã, aquela pessoa que está nos assistindo, que sabe que tem uma criança que está sofrendo maus tratos, sendo espancada pelo pai e pela mãe, às vezes a mãe não pode fazer nada, que o pai chega bêbado em casa, e essa pessoa que é vizinho, ou que é amigo, que conhece, que é parente, pode e deve denunciar isso, doutora? Sim, com certeza. Nós temos um trabalho que é feito a nível federal, que certo, é o Disque 100. Disque 100. Disque 100, que recebe especificamente denúncias anônimas, né, pessoas que às vezes não querem se identificar por ter medo de represálias. O Disque 100 atende especificamente aos casos ligados à criança e adolescente, além do nosso telefone do próprio NUCRIA, que atendemos aqui em Curitiba. Vamos colocar de novo no ar, anota aí você que está nos assistindo, anota esse telefone, é importante. 3342-5930, 3342-5930, está aqui no seu televisor. A importância de você não está dedurando ninguém, não. O direito de ir e vir, de se sentir gente, vivo, com respeito e dignidade, é o direito de todo ser humano. Agora, se você sabe que uma criança está sendo espancada, está sendo violentada sexualmente, você imagina como é que essa criança vai crescer, como esse jovem vai crescer? Vai crescer com problemas traumáticos. Até dentro do NUCRIA existe um grupo de trabalho bem grande. A senhora me dizia que existe psicólogos lá, né?
Sim, a questão do abuso, né, da violência sexual contra a criança, como o senhor acabou de dizer, é uma questão muito delicada. Certo. E nós temos que pensar que essas crianças são o nosso futuro, é a nossa sociedade futura, né? E crianças vítimas desse crime, com certeza, será uma sociedade completamente doentia. O trabalho relacionado até a apuração do crime de abuso sexual é um trabalho bastante delicado. Por quê? Porque é um crime que normalmente não acontece à vista de todo mundo. É um crime com uma série de peculiaridades que acaba prejudicando a própria obtenção da prova. Certo. Né? Normalmente o abuso, a violência sexual contra a criança, ela ocorre dentro de 4 paredes e acontece entre o abusador e a criança. Nós tivemos uma mudança recente da lei, né, de 2009, que entende como estupro não só a conjunção carnal, né, com a criança, mas qualquer tipo de ato libidinoso. Às vezes, o fato de passar a mão, a forma maliciosa de que se faz isso e a intenção, né, que se tem com isso, pode caracterizar, com a nova lei, o crime de estupro. E como provar isso? Né? Não é mais um crime que exige, como outrora, um laudo do IML, que comprovava que houve uma relação sexual. Certo? Então, é um crime que tem que ser provado de outras maneiras. Aí entra o papel importante do psicólogo. Nós temos lá uma equipe, atualmente nós temos 3 psicólogos no NUCRIA, que faz uma avaliação com relação a essa criança que nos chega como vítima dessa violência. Então, o que é essa avaliação? E como é que essa criança chega, doutora? É por alguém que telefonou, ou por uma mãe que vai lá? É isso, mais ou menos assim? Nós temos muitos casos que nos chegam através de denúncia anônima. Certo. Né? E alguns casos que são familiares, às vezes a mãe, às vezes a avó, às vezes a tia, às vezes a mãe de uma amiguinha, né? Porque o que acontece? Às vezes a criança tem medo de contar para a mãe, porque o abusador, ele sempre ameaça, né? Se você contar, eu vou fazer mal para você ou para tua mãe, vou bater, vou matar. E às vezes ela vai se desabafar com uma amiga, com a amiguinha dela. E a amiguinha conta para a mãe. Então, são as formas que às vezes vem à tona esse problema tão sério. E nós temos uma equipe que trabalha com essa criança, né, de procurar avaliar o comportamento dela, de ver as mudanças, né, que é uma forte prova, as mudanças de comportamento que essa criança teve, às vezes dentro da escola, às vezes com os outros amiguinhos, às vezes na relação familiar, enfim, uma avaliação psicológica que é detalhada, demorada e que é de suma importância nesses crimes. Olha, doutora, já tem pergunta para nós aqui. Eu queria saber o seguinte, estão perguntando, existe mais o abuso no sexo feminino ou masculino? Ainda no sexo feminino. Feminino. Né? Nós temos a maioria, grande maioria, eu acredito que em torno de uns quase 80% ainda é. Agora, é importante que pode ser que tenha algum maluco que esteja nos assistindo, que a gente chama de monstro, né? Porque quem faz isso é considerado monstro. Né? Ninguém pode forçar ninguém a fazer o que não quer e que não pode fazer. Né? Principalmente uma criança que não tem o entendimento da vida. Essas pessoas são punidas severamente com penas altíssimas, é isso? As penas são bastante altas, né? Essa mudança que nós tivemos do Código com relação à pena desses crimes, e nós chegamos aí, em alguns casos, se prevê até 20 anos de prisão. Até 20 anos de prisão. Olha, como é importante isso, o trabalho feito pelo NUCRIA. Depois nós vamos falar, depois do intervalo comercial, um pouco mais do NUCRIA. Como é que é composto, aonde que atua, se é no Paraná todo. Anota o telefone, põe, Maurício, de novo, 3342-5930, 3342-5930. Não tenha medo, a denúncia é anônima. Você diz aonde está o endereço, os delegados vão lá, os investigadores. É uma equipe, é um grupo todo que vai estar
tentando cuidar e salvar a vida dessa criança, desse adolescente. Então, o programa Amor Sem Limite, muito especial hoje, com a doutora Margarete Alferes Mota, delegada titular do Nucria. E de volta em nossa programação, o programa Amor Sem Limites desse domingo, muito especial, porque é de informação. Informação com relação à proteção da criança e do adolescente, que é feito pelo núcleo Nucria, um trabalho muito digno, muito importante, que é realizado aqui na capital do estado do Paraná, e também parece que tem outros municípios que tem. Nós vamos ficar sabendo daqui a pouco com a doutora Margarete Alferes Mota. A doutora Margarete é delegada titular do Nucria. Então é importante, já Maurício, coloca o telefone do Nucria de novo aí, 3342-5930. O que nós estamos falando aqui no programa hoje? Se você sabe de alguma criança que é molestada sexualmente, que é abusada sexualmente, que é espancada pela mãe ou pelo pai, denuncie. A denúncia é anônima. Nesse telefone que está aqui, ó, 3342-5930, faça a denúncia, porque você vai estar salvando a vida dessa criança. A gente vê tantas coisas erradas. Às vezes o pai chega bêbado em casa, espanca a mulher, e denuncia. Tem a Lei Maria da Penha que protege a mulher. Então o Nucria está aí para proteger a criança e o adolescente, né? E às vezes o espancamento não é só físico, também é o espancamento verbal, né? O moral, o intelectual, aquele que você chega, pressão na criança, é muito importante. E não é só na questão de pai e mãe, às vezes tem um tio, tem um vizinho, tem um amigo, né, que você sabe que está molestando essa criança sexualmente, ou tentando violentá-la, ou levar a algum lugar. Nós sabemos de casos aí. Doutora, recentemente teve um caso de um pastor, né, que foi pego pelo Nucria, que deve estar preso, né, doutor? Está preso. Está preso. Encontra-se no centro de triagem. Foi realmente um trabalho muito bem feito pelo Nucria, porque foi de investigação de meses e meses e meses. Tem trabalho que dura aí 6 meses, né, doutora? Sim, é aquilo que nós comentamos, né? A questão da investigação. Então, tem certos casos que não é específico quanto uma criança, como é esse caso que o senhor mencionou. Certo. A pessoa que já tem esse perfil, né? Aquilo que a gente tem chamado do pedófilo, certo, né? E que certamente ele vai ter várias vítimas, e aí nós precisamos de um trabalho de inteligência, de buscar realmente todas as provas necessárias para garantir a condenação que essa pessoa merece. Aí entra o grupo de trabalho do Nucria, que é um grupo muito importante que tem aqui no estado do Paraná, em Curitiba principalmente, que são delegados, investigadores, toda a equipe, né? Sim, nós temos hoje no Nucria, né, com o apoio do Departamento da Polícia, que procurou estruturar o Nucria, né? Hoje nós temos 3 delegados no Nucria, nós temos 10 investigadores, 4 escrivãs. São delegados ou delegadas? Delegadas. Atualmente, por que sempre põe mulher nesse caso, doutora? Na verdade... Vocês estão dominando o mundo, doutora? Não que seja necessariamente, né? Mas a mulher faz um belo trabalho. É interessante em alguns casos, aquilo que a gente mencionou. Ainda nós temos, a maioria das nossas vítimas criança, ainda são meninas. Meninas, né? E a gente percebe que elas se sentem mais à vontade de contar o ocorrido, né? De se abrir com outras mulheres. Certo. Não que a gente não tenha delegados preparados para isso, com certeza. Sim, eu entendo. Fiz uma brincadeira. Mas por uma questão de circunstâncias, certo, né? Não, a delegacia da mulher é delegada, não tem como ser homem, sim, né? Delegacia da mulher. Até o Cicride também é delegada, né? Cicride também é delegada. Cicride é delegada, deixa eu ver onde mais que tem... A Delegacia do Adolescente, é delegada. Então. E com relação à criança, na verdade, até por uma questão... né, a gente percebe que a mulher tem uma facilidade
melhor, né, para trabalhar Até por com a ser mãe, criança. né? Muitas Exatamente. delas, né? Por ser mãe, né? O A sentimento sensibilidade, de mãe, né? acho que nessa hora do sentimento de mãe dá mais vontade de buscar esse bandido. Fala muito alto, e colocar né? ele na Fala cadeia, muito né, alto, doutor? com certeza. E eu acho muito importante as declarações que a senhora está dando aqui, porque as pessoas, às vezes, desconhecem. O Nucria é um núcleo que foi criado recentemente, eu não sei há quantos anos, mas as pessoas desconhecem esse belo trabalho que é feito pela Polícia Civil do Estado do Paraná. E dentro do trabalho da Polícia Civil, existe o grupo chamado Nucria, que é o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente. Doutora, dentro do núcleo, existe um acompanhamento na vida dessa criança? Vamos supor, a criança está sendo molestada, vocês descobriram, não conseguiram capturar o bandido, porque o bandido sumiu, o monstro sumiu. Essa criança, ela fica algum tempo sendo acompanhada pela equipe para ser encaminhada a um outro órgão? Na verdade, o Nucria trabalha em rede. Certo. Né? Nós temos uma rede de proteção da criança e adolescente, que no Paraná, e especificamente em Curitiba, funciona muito bem. E nós temos todo o FAS, nós temos o próprio Conselho Tutelar, nós trabalhamos o próprio Ministério Público, a vara específica, que é a 12ª vara, que trabalha nos casos específicos. Então, nós trabalhamos em rede, cada um procurando atuar e esclarecer a sua área. Essa criança, ela não só tem o acompanhamento no Nucria, nessas avaliações psicológicas, onde se busca a prova, mas também tem todo um acompanhamento em termos social, né, e psicológico, feito pelo FAS, feito pelos conselhos tutelares, feito pela rede clínica do Pequeno Príncipe, nos casos de criança. Então, é uma rede muito bem estruturada e que tem trazido grandes trabalhos e grandes efeitos, né? Isso é claro, para resgatar um pouco da dignidade desse ser humano e melhorar a autoestima, né, doutor? Nós temos um problema sério, porque, infelizmente, nós temos um dado estatístico triste, de que, no caso de abuso sexual e exploração sexual, o envolvimento está muito ligado à família, a pessoas da família. Certo. Então, aquele que devia proteger, né, que pela lei, a proteção, o pai, a mãe, né, ou aquele que tem a responsabilidade sobre a criança, deveria ser o protetor. E nós temos um índice muito grande de familiares que são o abusador, o explorador, o agressor. Então, aí essa criança, com certeza, depende dessa rede, né, que está à disposição para resgatá-la, para devolver a autoestima, o valor que ela tem e fazer dela um adulto que esteja